Bom, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite aí, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula, certo? Assim, hoje eu vi aí que vocês estão com problema, né, de conexão com a internet, umas até conseguiram entrar, mas depois caíram, mas não tem problema, certo? De qualquer forma, eu vou dar aula, eu gravo e aí amanhã eu posto, vocês podem dar uma olhada, certo? E a aula de hoje vai ser basicamente é uma introdução da disciplina, né? Vamos ver qual vai ser o conteúdo que a gente vai estudar, certo? Vamos ver, vou fazer uma leve revisão do cálculo um, tudo bem? E, se der tempo, talvez dê, vamos ver a parte de cálculo 2, certo? Antes da gente ver o conteúdo, queria só falar para vocês em relação à forma de avaliação, né? Que a avaliação vai ser a avaliação convencional, né? Infelizmente, matemática, né? Cálculo não, é diferente da física, né? A física que eu faço lá, uma avaliação conceitual e uma mais envolvendo o cálculo, né? Aqui no cálculo 2, né? Não tem como fazer avaliação de conceito, né? Tem que ver na prática, mesmo a pessoa aplicando se sabe as técnicas, né? No caso de integração, que basicamente é o que é essa disciplina, certo? Então, assim, então vai ter que ser uma atividadezinha convencional, certo? Eu não vou falar prova, porque normalmente eu dou uma semana, né? Então, se você quiser chamar de prova, pode até chamar, só que é uma prova que vai durar uma semana para você resolver. Então, acredito que também não vai dar, não vai ser nada muito complicado, né? Vocês vão ter bastante tempo aí para poder estudar, né? Vocês podem estudar junto, eu posso ajudar vocês também, se tiver alguma dúvida, posso resolver uma questão parecida, certo? Então, espero que vocês aproveitem a cadeira, né? Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com a matemática, mas acredito que consiga aprender, né, de verdade, nesse método, né? Eu dando um prazo bem elástico para vocês conseguirem resolver as atividades, né? Em relação à aula de ontem, né? A aula de ontem foi recomendado que a gente não desse aula síncrona, né? Porque porque foi dia do estudante, né? Apesar de que foi dia letivo. Então, eu vou passar uma atividade em relação a ontem. Boa tarde, Letícia. Não sei se você está conseguindo me escutar, porque acho que a sua internet deve estar entrando ou saindo aí. Mas eu já tinha começado a aula, já dei uma explicaçãozinha de como é que vai ser a avaliação, né? Certo? Ela está ouvindo sim. Ah, eu posso até repetir de novo, não falei muita coisa não, mas só o que eu disse é o seguinte, que a avaliação, ela, é diferente lá da física, né, que eu faço duas formas, conceitual e a mais quantitativa, aqui na matemática, digamos assim, né, no cálculo 2, infelizmente não tem como fazer só uma avaliação de conceitos, né? Realmente tem que ver se vocês sabem aplicar e tal, né? Então, assim, então vai ser uma avaliação mais convencional mesmo, né? Provavelmente como foi lá no cálculo um, sendo que assim, sendo que eu dou prazos bem elásticos, né? Para ser mais preciso, normalmente eu passo a atividade para vocês, né? Eu não chamo nem de prova, porque eu dou prazo de uma semana para vocês me entregarem. Então, se quiser até chamar de prova, pode chamar, né? Só que aí é uma prova que vai durar uma semana, certo? Então, vai ser mais, acredito que por mais que existam algumas pessoas que têm dificuldade com a matemática, né? Isso é uma realidade. Mas acredito que dê para aproveitar bem e aprender bem a disciplina com esses prazos bem elásticos, certo? Outra coisa que eu ia falar é em relação ao de ontem, né? Que ontem não teve aula síncrona, mas foi, mas foi dia letivo, né? Então foi recomendado que a gente passasse alguma atividade para compensar a aula de ontem. Então, eu vou passar, na verdade, só uma atividade de revisãozinha, certo? De cálculo um, só para saber se vocês
Só um minutinho. Só para saber se vocês estão lembrando das formulazinhas de derivação, né, que é importante. Né? Que basicamente a nossa aula de hoje vai ser isso, vamos ver o conteúdo que a gente vai ver na disciplina, fazer uma leve revisãozinha do cálculo 1, e se der tempo, acredito que sim, já começa vendo o cálculo 2, porque conceitualmente é simples, né? O difícil é você aplicar as formulazinhas e se habituar com as fórmulas, tudo bem? Se habituar a aplicar, né? Mas vamos lá, então eu vou começar aqui, primeiro mostrando o conteúdo que a gente vai ver na disciplina, certo? Então eu vou até compartilhar aqui a tela do meu computador para mostrar o PUD para vocês. Então deixa eu ver aqui. Pronto, você já deve estar vendo aí, né? Pronto, então está aqui o programa, né, da disciplina, certo? Que a gente chama de PUD, né? Programa da Unidade Didática, Cálculo 2, certo? Então, basicamente, o que, que a gente vai ver nessa disciplina? Vamos aprender toda a parte de integral, né? Tudo que envolve integral, que é integral definida, né? Integral definida, o teorema fundamental do cálculo, certo? Aplicações da integral definida, integração, coordenadas polares, certo? Então, só aqui que a gente vai finalizando um pouco, né? A parte integral, a gente finaliza em coordenadas polares. Depois a gente vai para a parte de sequências de séries. Sequências de séries. É como se fosse aquela PA, aquela PG, né? Sendo que a história da PA e da PG, só que de forma mais geral. Certo? Esse meu vídeo está caindo direto é porque tem alguém que está insistindo em ligar para mim. É sempre quando alguém liga para mim, a câmera vai embora. Certo? Bom, então basicamente esse é o conteúdo, né? Acho que dá para ver tranquilo na disciplina, né? Eu imaginava que era mais, o Glauco tinha me falado algumas coisas a mais, mas pelo que eu vi não tem aqui não, certo? Isso aqui é uma disciplina normal de cálculo 2, certo? Normalmente. Em relação à, à bibliografia, né? Eu vou adotar esse livro aqui, né? O famoso Guidorize, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu só ver aqui que você falou alguma coisa. Deu uma travada, não sei se é a minha internet. Não sei também se fosse a internet, porque a minha câmera caiu aqui, certo? Pode ter sido aí ou aqui. Mas acho que na gravação vai ficar ok, né? Bom, eu vou adotar esse livro, Guidoise, certo? Porque é um livro que eu já sou bem habituado, né? Eu fiz o meu cálculo com ele, né? Meu cálculo com ele é um livro bastante tradicional, o pessoal adota muito, né? Tá aqui ele, vocês estão dando para ver aí, certo? E assim, vocês conseguem aí baixar, né, na internet e tal, né? Não que eu esteja estimulando vocês a piratear, vocês baixam se vocês quiserem, tudo bem? E é um livro bom, certo? Um livro bom. Ele é um livro até que bastante detalhado em relação aos conceitos matemáticos, ele vai deduzindo tudo na medida do possível, certo? Mas, lógico, a disciplina eu não vou focar muito em dedução, né? Nos detalhes matemáticos. Eu vou focar mais na aplicação, né? Que é o importante que vocês têm que saber, né? A aplicação, saber como é que vai aplicar, certo? Os conceitos de integral, né? E assim, e principalmente, é porque a integral, né? Eu vejo, derivar e integrar, né? Eu vejo como um processo parecido com somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tipo assim, a gente aprende a somar, né, subtrair, multiplicar e dividir lá na terceira série, quarta série, né? Só que se hoje eu for pedir para você multiplicar um número grande por outro, você não vai fazer na mão, você vai fazer na calculadora, né?
o processo de derivar e integrar é bem parecido. Tipo assim, hoje, por exemplo, se você pedir para eu integrar uma função, né? Às vezes, nos meus trabalhos que eu faço, nas minhas pesquisas, às vezes eu tenho que derivar, às vezes eu tenho que integrar. Muitas vezes eu não faço isso na mão, né? Se for uma coisa simples, eu faço na mão. Mas muitas vezes, se for uma coisa mais complicada, eu uso como se fosse uma calculadora, né? De derivar e integrar, certo? Porque para facilitar a vida, para ser mais rápido, né? Então, assim, eu vejo derivar e integrar muito com essa ideia, né? Você tem que aprender a fazer, certo? Mas, no futuro, quando você for usar na prática, muito provavelmente você vai usar uma calculadora, certo? Mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Por mais que seja a calculadora que esteja te dando a resposta, mas você tem que entender os passos para chegar ali, né? Como eu falei, é uma coisa de somar e integrar, né? Só porque a calculadora, é uma coisa de somar e multiplicar, né? Só porque a calculadora ela soma, multiplica e subtrai para você, não quer dizer que a gente vai deixar de aprender isso lá na terceira série, né? A gente tem que aprender isso, certo? Mesma coisa derivar e integrar, apesar de que no futuro, se você eventualmente for usar, provavelmente você vai usar um programa que vai lhe ajudar a derivar e integrar de forma muito mais rápida, mas você tem que entender isso, né? Até porque para você entrar em outros ramos mais aprofundados, como equações diferenciais, né? Ou geometria diferencial, coisas mais complicadas ainda, a gente tem que entender a base aqui, tem que estar com a base sólida. Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, inclusive, deixa eu até encerrar aqui a apresentação. Se tiver qualquer dúvida, você pode falar, certo, Letícia? Se você não me interromper, eu vou ficar falando aqui até dar todo o conteúdo, mas também não tem problema, certo? Vamos lá, o que eu queria... Eu quero começar aqui fazendo uma revisão de cálculo 1, certo? Não sei exatamente como foi a cadeira de vocês do cálculo 1, certo? Mas o que a gente vai precisar aqui no cálculo 2 do cálculo 1? O que a gente vai precisar mais é a gente lembrar das formulazinhas de derivação, certo? Vamos botar aqui, ó, algumas fórmulas, né? Matematicamente, a gente chama de identidades, certo? Identidades, certo? Vamos só relembrar algumas, né? Vocês devem ter aprendido, né, a mais básica de todos, que é que para você derivar um polinômio, né, se um f de x é um x elevado a n, certo? Vocês devem lembrar que a derivada disso aqui, você desce o n, né, e subtrai 1 ali do n. Tudo bem? Mais algumas fórmulas importantes, né? Se você tem uma soma de função, certo? Então, por exemplo, se o f de x for a soma de duas funções, né? Vou botar aqui um g mais um h. Essa aqui é importante, né? Que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, o f é um g de x mais um h de x. Então, a derivada é igual à soma das derivadas, né? Ou seja, a gente costuma dizer que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Deixa eu até colocar assim, que acho que vai ficar melhor. Vou colocar assim. Você tem aqui, ó, um f de x mais um g de x. Você derivar isso aqui vai ser f' de x mais g' de x. Tudo bem? Vamos lá, outra formulazinha, outra identidade importante. Se a sua função for uma constante vezes uma função de x, certo? Então, você vai derivar tudo isso. O que acontece? Essa constante, né? Ela simplesmente sai e fica simplesmente a derivada da função.
certo? Vai ficar constante vezes a derivada da função. A gente disse que ela sai, né? Como se ela pudesse transitar aqui para dentro ou para fora, né? Da derivada com naturalidade, né? Certo? No fundo, na realidade, essa identidade aqui, ela é uma consequência lá da regra do produto, né? Não sei se vocês lembram da regra do produto, mas se o seu f de x é o produto de duas funções, né? Então a derivada vai ser o quê? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Então, isso aqui são todas as regrinhas que vocês aprenderam lá no cálculo 1, certo? Por que eu estou revisando todas essas formulazinhas? Porque daqui a pouco a gente vai ver que integrar é fazer exatamente o contrário, certo? Integrar é a gente achar a função que derivando daria a função que a gente está integrando. Então, por isso que é importante, né? Antes de a gente aprender a integrar, a gente tem que saber derivar, certo? Então, por isso que eu estou fazendo essa revisãozinha. Mas daqui a pouco, nós vamos ver as formas ao contrário, certo? Vamos ver, tipo, dado um polinômio, vamos achar qual o polinômio que derivando daria ele. E vamos fazer isso com todo mundo, certo? Então, vamos lá. Então, já vimos aqui uma das principais regras, né? Tem a do polinômio, a derivada da soma são as derivadas. Você tem uma constante vezes a função. A constante simplesmente sai, você deriva essa função. Regra do produto. O importante também é a regra da cadeia, né? Então, se você vai derivar duas funções que elas são compostas, tem uma dentro da outra, certo? Tem uma dentro da outra. Então, para você derivar tudo isso aqui, aí como é que você faz? Você deriva de fora, certo? Deixa de dentro lá, deixa de dentro dentro, né, a derivada, e multiplica pela derivada de dentro, certo? Regra da cadeia, né? Tem a regra do produto, só que a regra do produto eu não vou relembrar, porque a gente não vai precisar tanto, certo? Nessa disciplina, não tem nenhuma técnica de integração que a gente precisa. Essas tudinhas aqui a gente vai ver a forma contrária delas na integral, certo? Por isso é importante a gente saber, né? E aí, só para a gente finalizar aqui essa revisãozinha, né? De todas as fórmulas de derivar, vamos relembrar mais algumas derivadas, né? As primeiras derivadas das funções trigonométricas, né? Então, derivada do seno, deve lembrar lá que é o cosseno, né? Derivada do cosseno é menos seno de x, certo? Então, vamos ver quais são as outras. Derivada da tangente. Secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado de x, certo? Vamos ver aqui. Bom, tem as funções trigonométricas são milhares, né? Tangente, tem a da cotangente. Derivada da cotangente é exatamente a cossecante ao quadrado de x, certo? A derivada, vamos ver, tem da secante, né? Derivada da secante. Seno, cosseno, tangente, cotangente da secante. É exatamente secante de x vezes tangente de x. Certo? Deixa eu apagar aqui, vamos ver mais algumas regrinhas, né? Isso aqui tudinho, vocês aprenderam lá no cálculo 1, né? Se não tiver aprendido, aprende agora. Porque assim, por mais que pareça muita coisa, né?
E realmente é muita coisa para decorar, né? Mas o pior é que a gente vai precisar de tudo isso, né? Nas técnicas de integração, a gente vai precisar saber todas essas formulazinhas. Porque a gente vai precisar tanto derivar e integrar, que é fazer o contrário de derivar, certo? Vamos lá, mais algumas fórmulas que a gente precisa. Cossecante de x, se eu não me engano, menos cossecante vezes cotangente, exatamente, vezes cotangente. Então, sabe que até que não é tão difícil decorar, né? Seno da cosseno, cosseno da menos seno. Tangente é secante ao quadrado, cotangente, cossecante ao quadrado. Certo? Perdão, menos cossecante ao quadrado. Tinha um menos aí. Dá secante, secante vezes tangente, dá cossecante, menos cossecante vezes cotangente. Certo? Então, nesses casos aqui, quando vem um có, é só colocar o có do outro lado com menos, né? Quando é secante tangente, quando é cossecante, é o cossecante e cotangente com menos na frente. Certo? Para a gente finalizar aqui as nossas técnicas de integração, quer dizer, de derivação, né? Vamos relembrar que a derivada da função exponencial é ela mesma. A derivada da função exponencial é ela mesma. E a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Certo? Então, essas são as principais fórmulas que a gente vai precisar usar. Vai ter algumas outras também, que é em relação ao arco seno, arco cosseno, né? Arco tangente, só que essas outras eu vou deixar para lembrar quando, quando eu estiver usando a técnica de integração mesmo, certo? Então, o que acontece? Você pode perguntar, professor, eu vou ter que saber decorar tudo isso? Né? Realmente é muita fórmula, né? Eu mesmo não sei decorar todas, né? Eu estava pescando aqui, certo? No computador, abri a tabelazinha de derivada e eu pesquei aqui, né? Na verdade, mas eu sei quase todas, né? Essas da função trigonométrica é que só tem uma noção, mais ou menos, né? Tem uma lugar, mas é sempre bom consultar para ter certeza. Então, o que acontece? Infelizmente, sim, né? Nas técnicas de integração, a gente vai precisar saber essas derivadas dessas funções trigonométricas tudinho, certo? Então, vocês vão ter que saber decorar, né? Decorar assim, lógico que, como eu falei para vocês, né? Na avaliação, vocês não vão ter pouco tempo, vocês vão ter muito tempo. Então, vocês não precisam saber decorar e fazer um negócio voado lá como se fosse uma prova, né? Vocês podem consultar uma tabela, uma coisa ou outra, né? Mas o importante é que a gente sabe que a gente, sim, vamos usar tudo isso, né? E você vai acabar decorando naturalmente, né? De tanto você usar, de responder as questões, você vai acabar decorando essas fórmulas aqui, por essa cadeira, né? Próximo mês você vai esquecer, mas aí pelo menos você vai ter a experiência, né, de ter trabalhado com elas. Tudo bem? E assim, por que que eu relembrei todas as identidades, né, de derivação, certo? Porque, na realidade, pessoal, você integrar, certo, uma função é exatamente fazer o contrário de derivar. Tá bem? É como se uma fosse a operação oposta à outra. Então, vamos pegar aqui, ó, uma coisa simples, certo? Isso a gente chama de você achar a primitiva de uma função, achar a primitiva, ou a antiderivada. Antiderivada. Ou ainda, você fazer a integral indefinida, certo? Integral indefinida. É a mesma coisa, certo? Você achar a função primitiva, você achar a antiderivada, ou achar a integral indefinida de uma função, é você fazer o processo inverso de derivar, certo? Então, de fato a operação inversa, né? É como se fosse assim.
A gente diz que multiplicar, qual a operação inversa de multiplicar, né? Dividir, né? A operação inversa de somar não é subtrair, né? Então, é como se a operação inversa de derivar, certo? Eu já usei a notação d de x, vai ser integrar. Tudo bem? Ou seja, quando você quer integrar uma função, certo? E aí a notação que a gente usa é essa, certo? Esse símbolozinho aqui, né? Que parece um S esticado, certo? O nome desse símbolo é símbolo de integral, símbolo da integral mesmo, certo? Então, foi nessa operação que a gente definiu esse símbolo, certo? Ele é um S, só que é um S esticado. Por que virou um S esticado? Não sei, né? Eu sei por que é um S, certo? O S vem de soma, certo? Mais na frente a gente vai ver que a integral, no fundo, ela é uma soma, tudo bem? Então, assim, S de soma, né? Tanto português quanto inglês começa com S, né? Que é soma ou sum, né? Que é somar em inglês, certo? Então, por isso que é esse S. Só que fica esse S esticado, né? Então, você vai integrar, certo? Essa funçãozinha aqui, ó. Essa função. Certo? Então, integrar essa função é o quê? É você achar outra função, certo? O pessoal costuma colocar aqui um F maiúsculo. Outra função de x, de tal forma que se você derivar, você obtém essa. Certo? Então, de tal forma que a derivada do resultado tem que ser a função de dentro. Certo? Aqui só uns detalhes, pessoal. Primeiro, o pessoal pensa assim, professor, e esse dx aqui, significa o quê? Né? Esse dx, você pode pensar como se ele fosse só uma notação, para você dizer em relação a qual variável você está integrando. Certo? Por quê? Porque a gente vai ver no futuro que a gente vai trocar a variável de integração. Certo? A gente pode trocar a variável de integração, que aí vai facilitar a nossa vida para resolver algumas integrais. Então, a gente sempre tem que ter esse dx, né? É um hábito muito comum das pessoas deixar de escrever o dx, mas isso pode ocasionar erros, certo? Esse dx aqui de dentro é como se fosse esse dx aqui da derivada, certo? Tudo bem? Então, assim, se eu escrever só assim, ó, um D, você não sabe o que é, mas se eu escrever D de x, você sabe que eu estou derivando em relação a x. Mesma coisa a integral. Se eu escrever só o símbolo da integral, ela não significa nada. Você tem que dizer em relação ao que você está integrando, certo? Você vai colocar alguma função aqui e vai dizer que você vai integrar essa função em relação à variável x. Tudo bem? Então esse dx não é que tem alguma coisa multiplicando aqui, nem nada. Certo? Apesar de que muitas vezes você pode, algebricamente falando, as operações é como se tivesse alguma coisa aqui multiplicando mesmo, certo? A gente vai ver. Mas o que eu quero que vocês entendam é a importância desse dx e que você não estranhe a existência dele estar aqui, que é uma notação que a gente usou. A notação que a gente usa é sempre escrever esse S comprido, a função e esse dx no final, para indicar em relação ao que você está, em relação a qual variável integrando. Poderia ser diferente? Poderia. Assim como a derivada, tipo assim, posso escrever a derivada como sendo assim? Não. Posso fazer usando a notação d dx, que a gente chama de notação de Leibniz. Ou então, essa notação aqui usando a linha, certo? É a mesma coisa. Eu poderia criar uma outra notação para integral, certo? Então, eu poderia dizer o seguinte, que a integral de f de x, dx, eu poderia criar outra coisa. Eu poderia dizer que é o i f de x. Não sei. Eu poderia criar essa notação aqui, certo? Onde não aparece nenhum dx aqui nem nada. Igual como aqui na derivada não aparece nenhum dx nem nada. Tudo bem? Mas é como estou dizendo, né? Por que a gente usa essa notação aqui com dx? Né? Porque para deixar explícito a variável que a gente está integrando. Certo? A gente vai ver que na derivada é sempre subtendido, né? Quem está derivando em relação a x. Mas na integral, o que vai acontecer? Vários momentos a gente vai precisar trocar essa variável. Então é por isso que a gente deixa
explícito a variável que a gente está integrando. Tudo bem? Que é esse dx. Espero ter deixado claro, né? Apesar de eu ter repetido várias vezes. Mas é para vocês não estranharem, certo? Não estranharem esse dx, não achar que isso aqui é uma função mais complicada nem nada. Não é isso. É simplesmente a função de x de tal forma que e aí eu coloco essa anotação para dizer em relação a qual variável que eu estou integrando, certo? Não é nada de outro mundo. Então, nem estranhar isso aí e também e também é, e também não esquecer de colocar. Né? É um erro muito comum, certo? O pessoal que está começando a integrar esquece de colocar o dx, certo? E isso pode gerar erros, certo? Pode gerar erros. Então, eu recomendo que não esqueça de colocar o dx, certo? Então, vamos lá, mas vamos ver aqui um exemplo. Né? E assim, por incrível que pareça, você já sabe integrar, mesmo sem saber que sabe, certo? Porque você achar exatamente o contrário. Então, por exemplo, é o contrário de derivado. Quem sabe derivar, automaticamente sabe integrar. Vou dar um exemplo. Uma das formas que a gente viu era o seguinte, que a derivada do seno de x era o cosseno de x. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que se eu integrar o cosseno de x, o que eu vou obter? O seno de x. Certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês. É o contrário de você derivar. Né? Se eu derivo o seno da cosseno, tá ok? Então, se eu integro cosseno, dá seno. Né? É como se fosse o seguinte, ó. Se eu pegar o seno e o cosseno de x, né? Se eu derivar o seno, vou botar assim, ó, d de x, eu obter um cosseno. Significa dizer que se eu integrar o cosseno, integral ali de x, se eu integrar o cosseno, eu vou obter o seno. Então, ou seja, é literalmente a, a operação contrária. Certo? É literalmente a operação contrária. Tudo bem? Aí tem só um pequeno detalhe, pessoal. Só um pequeno detalhe. Certo? Vamos ver que pequeno detalhe é esse. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Vamos ver algumas regrinhas, certo? As regras mais básicas de integração que estão relacionadas com as regras mais básicas de derivação. Certo? A primeira regra é em relação à, à integral na verdade, a derivada de uma função nula. Né? Então, vamos pegar aqui. Ó. Vamos supor que seu f de x é igual a uma constante. Uma constante de 5. F de x igual a 5. Função constante. Certo? F de x igual a 5. Bem? Então, se eu peço para você derivar, certo? Se eu peço para você derivar, quanto é que é a derivada? Então, vocês vão lembrar, né? Derivada de uma constante é zero, né? Lembra que a derivada de uma constante é como se fosse 5 vezes x elevado a zero. Então, desce o zero, né? A derivada disso aqui vai ficar 5 vezes zero. Assim, na realidade, não consigo esquecer isso que eu falei, né? Porque aqui vai induzir o erro, tudo bem? O jeito que eu ia fazer aqui, né? Até poderia dar certo também, né? É como se tivesse um x elevado a zero que desce e aí multiplica tudo zero, né? Multiplica tudo zero e vira tudo zero. Ou seja, a derivada de uma constante é zero. Certo? Derivada de uma constante. Se fosse f de x igual a 5. Se eu colocasse f de x igual a um número qualquer, 32, a derivada estaria zero também. Certo? Essa é como qualquer outro número que eu botasse, né? Se a sua função for uma função constante, né? Ou seja, o gráfico dela é simplesmente uma reta aqui horizontal, né? Determinado valor, a derivada vai dar zero, certo? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, então, e a integral de zero? Quanto é, então? Certo? Então, se você lembrar, né?
Se você lembrar aqui do conceito, certo? Então, aquilo que eu falei, né? O que uma leva, a outra traz de volta. Se o seno de x é derivado da cosseno de x, então a integral vai reobter o seno de x, né? Aqui, ó, a derivada do 5 foi o quê? Foi zero, né? Então, a integral vai levar novamente para o 5, certo? Só que aí tem um problema, né? Qual o problema? Essa minha integral aqui, ela vai levar para o 5 ou para o 32, porque a derivada dos dois dá zero. As duas derivadas dão zero. Então, ela vai, a integral disso aqui vai levar para o 5 ou para o 32. Boa tarde, Cleiton. Eu já estou aqui quase finalizando a aula. Estou vendo só algumas regras iniciais da integração, certo? Assim, talvez você esteja no meio agora, até você fique meio perdido, mas de qualquer forma a aula está sendo gravada e eu posto amanhã, tudo bem? Mas só voltando aqui ao raciocínio que eu estava dizendo, é o seguinte, que quando você deriva a função constante 5, a derivada é zero. Quando você deriva a função 32, constante também é zero, né? É uma função constante, certo? Reta horizontal, ou 5, ou 32, ou um número qualquer, né? Mas o que eu quero deixar claro? E aí eu falei o seguinte, que quando você integra, você reobtém novamente a função. Mas tem um problema. Qual o problema? Tem funções que sempre dão na mesma derivada, certo? Então, quando essas funções dão na mesma derivada, quando você integrar, você não sabe em qual dessas funções você vai cair, a princípio, certo? Deixa eu só ver aqui, ó. Tentei para prestigiá-lo, deixou no trabalho, não consegui assistir esse 5. Ah, tudo bem, tudo bem. Obrigado pela consideração, certo? Amanhã eu estou postando e você pode ver a aula com mais calma, certo? Vamos lá, mas o que eu estava voltando a dizer aqui é que é o seguinte, tem várias funções que as derivadas são iguais, na verdade infinitas, né? Se eu botar qualquer constante aqui, f de x igual a 6, 7, 8, 3,5, π, enfim, se for uma constante, a derivada de todo mundo vai dar no zero. Então, a integral vai dar em uma delas. Em qual delas? Eu não sei dizer. Então, aqui é onde está um pequeno detalhe de integral, certo? Quando você vai integrar uma função, certo? Muitas vezes, muitas vezes não. Se for integral indefinida, certo? Você vai ter que dizer quais são todas as funções possíveis. E quais são todas as funções possíveis? Então, a gente diz o seguinte, que a integral de zero vai ser uma constante K, certo? E esse K pertence aos reais. Pode ser qualquer número K, tudo bem? E essa é a primeira regra aqui da nossa integração. Né? A integral do zero, a função nula, vai ser uma constante K. Né? Lembrando daquela condição. Qual é a condição? Por que a integral de zero é K? Porque se você derivar a constante K, né, uma constante de valor qualquer, a derivada dá zero. Certo? Onde K qualquer número pertencente aos reais. Né? Não tem como a gente saber, né? Porque qualquer derivada, 5, 6, enfim, menos 1.000, menos 2 bilhões, sei lá, qualquer número, a derivada vai dar zero. Certo? Então, aqui nós temos a primeira regra. Certo? Vamos ver que outra... aí tem mais alguns detalhes que a gente tem que ver aqui. Certo? Então, deixa eu só pegar aqui, vamos pegar mais um exemplozinho. Certo? A gente vê esse caso aqui, ó, que a derivada do seno é igual ao cosseno. Aí eu falei, então a integral do cosseno é igual ao seno. Aqui não está 100% correto, certo? Porque vamos fazer o seguinte teste. Se eu derivar seno de x mais 5, quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai ficar, né? Deixa eu só apagar aqui à direita, para precisar ter mais espaço.
Seno de x mais 5. Lembrando, derivada da soma é a soma das derivadas. Certo? E isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar derivada do seno é cosseno, derivada de 5 é zero, cosseno de x mais zero, então, ou seja, o resultado dá cosseno de x. Certo? Agora, se eu colocasse seno de x mais 32, então aqui vai ficar seno de x mais a derivada de 32, isso vai dar cosseno de x mais zero, novamente dá cosseno de x. Então, aqui a gente vai cair naquele mesmo problema. Qual é aquele mesmo problema? Eu tenho duas funções. Quando você deriva, dá o mesmo resultado. São duas funções diferentes. Aqui é seno de x mais 5 e aqui é seno de x mais 32. E dá o mesmo resultado cosseno de x. Certo? Então, quando eu integro, certo? Eu não sei em qual das funções vai cair. Tudo bem? Então, essa minha relaçãozinha aqui não está 100% correta, não. Né? Por quê? Porque, beleza, derivada de seno de x é cosseno de x. Mas a integral de cosseno de x pode ser seno de x, pode ser seno de x mais 5, pode ser seno de x mais 32, pode ser seno de x menos 8.523, 2 e 1,5. Pode ser qualquer número, certo? Ou seja, aqui tem aquele mesmo problema. Pode ser várias funções diferentes, certo? E aí eu tenho que colocar como resultado todas elas. Então, o que a gente diz? Vai ser um seno de x mais uma constante. Certo? Aí você vai falar, professor, caramba, professor, e agora? Como é que eu vou saber quando é que eu preciso somar essa constante? Quando é que eu não preciso? Né? E se tiver outro problema, né? Se tiver alguma coisa que eu não consigo enxergar, né? Eu vejo derivar isso aqui, e quando integra, será que eu preciso multiplicar uma constante? Será que eu preciso dividir por uma constante? Né? Na verdade, a regra é bem simples. Né? Eu expliquei aqui para vocês, né? Mas a regra é somente uma. Você sempre precisa somar uma constante na integral indefinida. Certo? Na integral indefinida, você sempre vai somar uma constante. Se você não somar essa constante, a resposta não está 100% correta. A resposta está errada, né? Se não está 100% correta, está errada. Por quê? Porque a integral de cosseno de x é seno de x, mas pode ser seno de x mais 1, mais 2, enfim. Como eu já falei para vocês. Né? Então, sempre quando você integra, certo? Você vai seguir aquela mesma lógica. Você tem que achar a função que derivando da essa. Só que aí que está. A função que derivando da essa, né, sempre, dada uma função que derivando da essa, sempre somando uma constante, ela também derivando da essa. Certo? Então, né, é isso que eu quero falar para você. Então, a integral de f de x, dx, é um fzão de x. Certo? Eu falei, isso aqui é verdade se somente se você derivando essa, você reobtém essa. Né? Só que o que eu quero falar para vocês? Quer dizer o seguinte, se você achou uma função derivando da essa, se você pegar e somar uma constante nessa função, derivando ainda continua dando essa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, né, você derivando aqui, ó, continua dando o próprio f de x. O que eu quero dizer com isso é que sempre quando você achar a antiderivada, na resposta final, você tem que somar uma constante. Que constante é essa? Qualquer número real. Certo? Qualquer número real. Essa é a ideia. Então, sempre quando você achar a antiderivada, você soma uma constante. Essa é a ideia. Né? Você não precisa se multiplicar, dividir, nem nada disso daquilo que eu falei. Só existe uma única regra. Achou a antiderivada, soma uma constante. Pronto. Isso na integral indefinida. Certo? Na integral definida, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Certo? Lembrando, né? Integral indefinida é a mesma coisa que primitivo, não é coisa que é de derivada. Né? Cada livro fala de um jeito. Tudo bem? Então, assim,
Então, beleza. Então, essa já é a primeira regrinha que a gente vai botar em mente aí, né? A gente já viu duas regrinhas. Quais? A primeira é a integral de uma função nula é uma constante qualquer. Sempre quando você achar que a antiderivada, né, a primitiva, certo? Na sua resposta, você sempre vai ter que somar uma constante no final, certo? Porque uma constante aditiva, né, se você derivar, continua dando a mesma resposta. Tudo bem? Então, já são duas regrinhas que a gente já sabe aí de integração, certo? Vamos ver só as básicas hoje, certo? Próxima aula a gente pratica essas regras básicas. E aí depois a gente começa a ver a parte de integral definida, certo? Mas vamos lá. Então, vamos só fazer aqui um exemplo. Né? Vamos supor que eu quero integrar x ao quadrado dx. Ou seja, eu quero achar a função que derivando, vai dar x ao quadrado. Certo? Vamos tentar. Existe uma fórmulazinha para você fazer isso, certo? Daqui a pouco eu vou dar essa fórmula para vocês. Mas eu quero primeiro usar um pouco a intuição. Vamos usar um pouco a intuição para fazer isso aqui. Né? Eu quero achar a função que derivando dá x ao quadrado. Né? Vamos só relembrar, né? A gente sabe que se eu derivar um polinômio, qual é a regra? Eu vou subtrair um do expoente e esse expoente desce multiplicando. Tudo bem? Então vamos tentar o seguinte: será que a minha resposta, eu subtraio um do exponente quando eu derivo? Ou seja, então quando eu derivar essa minha função, o expoente tem que dar 2. Então a gente pode pensar assim: será que é x a terceira? Porque se eu derivar a x a terceira, aqui vai virar um x ao quadrado. Então, será que vai dar isso aqui? Né? Vamos ver um pouco, vamos ver aqui, né? Será que aqui a resposta é x a terceira, né? Vamos fazer assim. Vamos ver. Então, se eu derivar essa função, o que eu vou obter? 3x ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é igual a isso aqui? Não é, né? Não é por quê? Porque tem um 3 aqui. Certo? Aqui não tem 3 ainda. Tudo bem? Então, ou seja, então, isso aqui está errado. Mas, eu estou no caminho certo, né? Apareceu x ao quadrado. Vamos pensar alguma forma de eliminar esse 3, né? Como é que eu elimino esse 3? Se isso aqui fosse assim, ó, x3 dividido por 3, o que acontece? Como é que seria a derivada? Desce o 3, subtrai 1. Esse 1 sobre 3 é uma constante. Então, lembra, uma constante sempre se repete. Então, eu posso cortar esse 3 com esse 3, certo? E eu tenho que a derivada dá o x ao quadrado, que é exatamente o que eu quero. Certo? Ou seja, qual é a função que derivando dá x ao quadrado? x3 sobre 3. Certo? Eu derivando x3 sobre 3, eu obtenho x ao quadrado. E aí, lembra daquela regra que eu falei? Na integral indefinida, você sempre tem que fazer o quê? Somar uma constante. Pronto, resolvendo. Certo? Beleza? Agora vamos ver a regra geral para o polinômio. Né? Assim como a gente viu a regra geral para polinômios, certo? Para derivar, tem a regra geral para integrar e, por incrível que pareça, é bem parecido. Certo? Dx. Aqui vai ser o seguinte, ó. O que acontece? É bem parecido, né? Vamos só ver aqui qual é a filosofia, né? Vamos supor que eu vou pegar o x ao quadrado, né? A derivada de x ao quadrado, só para a gente ver aqui. Desce o 2 e subtrai 1, né? Essa é a regra aqui. Pegando essa regra de cima. Vamos comparar agora esse com esse. O que foi que eu fiz? Primeira coisa, enquanto que na derivada a gente subtrai o expoente, certo? Na integral, o que foi que aconteceu? Somei o expoente. Então, aqui já vai ser um n mais 1. Certo?
Enquanto que na derivada eu multiplico esse expoente, né? Esse expoente desce multiplicando, na integral o que foi que aconteceu? Esse mesmo expoente que apareceu aqui em cima, ó, ele aparece aqui embaixo. Exatamente para quando ele descer, né? Quando eu for derivar e ele descer, ele poder cancelar. Então, a integral de um polinômio, né? Um polinômio, só o termozinho aqui, né? Uma potência de x, certo? Aqui vai ter um n mais 1. Lembrando, e sempre tem que ter o mais k, certo? Então, pronto. Então, essa aqui é uma das regrinhas que a gente vai ter que saber decorar. Certo? Uma das identidades, né? E tem a formulazinha para você derivar a potência de x, tem a formulazinha para você integrar a potência de x. Certo? Soma mais um expoente e divide pelo expoente somado mais um. Aqui como era? Descia o expoente e subtraía 1. Aqui como era? Soma mais um e bota o expoente dividindo. Certo? Observe que é exatamente o contrário, né? Que subtrai 1 aqui soma, aqui multiplica o expoente, aqui divide o expoente. É exatamente o contrário. Porque é o processo inverso. Certo, pessoal? Então, essa aqui já é a primeira formulazinha que a gente vai aprender da integral. Certo? Da integral, as fórmulas básicas, né? Vamos ter algumas fórmulas mais complicadas. Vamos ver outra formulazinha. Certo? Existem várias coisas que são parecidas em derivada integral, exatamente porque uma é inversa da outra. Uma das coisas é o seguinte, a gente viu que a derivada da soma, né? Eu tenho duas funções, e você derivar a soma de duas funções, isso aqui é a soma das derivadas. Certo? Pode se mostrar, não vou mostrar, vai ficar uma coisa muito chata. Mas, por causa disso, você pode dizer que a mesma coisa acontece para a integral. Então, a integral da soma, eu tenho um f de x mais um g de x, certo? Dx. Isso aqui, a integral da soma, é a soma das integrais. Certo? Então, vai ser a integral da primeira mais a integral da segunda. Certo? Isso aqui, como eu falei, é exatamente a consequência disso aqui. Mas não vou mostrar porque vai ser um processo chato. Certo? Mas é importante que a gente entenda que essa mesma regrinha aqui, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas, é válida para a integral. A integral da soma é a soma das integrais. Certo? Outra regrinha que é muito parecida também é quando você tem uma constante multiplicando. Você tem uma constante multiplicando a função, quando você deriva isso, a constante ela pode sair e você deriva só a função. Certo? Isso aqui também acontece com a integral. Certo? Se você tem a integral de uma constante vezes uma função, certo? Aqui também esse número pode sair, certo? Pode sair da integral. Tudo bem? Também pode sair da integral. Certo? Ele tanto pode sair como pode entrar, certo, pessoal? A gente vai ver que no nosso processo de integração, muitas vezes a gente vai multiplicar por números aqui, ou dividir, para isso aqui se transformar numa coisa que fique fácil de integrar. Certo? Então, esse negócio de número sair e entrar na integral, a gente vai usar até exaustão, certo? A gente vai usar demais. É importante que a gente entenda isso, né? Da mesma forma que isso aqui acontece na derivada, vai acontecer na integral. O número pode sair ou entrar aqui com a integral naturalmente. Tudo bem? Então, vamos lá. Na verdade, essas regrinhas que a gente viu hoje são as regras mais básicas da integral, né? Então, a gente conseguiu ver em meia hora, né? Ou menos. Vamos relembrar aqui, né? Então, primeira coisa, só colocar aqui, ó, a integral da soma, né? Dx. É a soma das integrais. Dx mais integral de g de x
dx. Você tem uma constante multiplicando a função. Essa constante sai da integral. Tudo bem? E a outra regrinha mais importante que a gente viu é que quando você tem uma potência de x, n mais 1 dividido por n mais 1 mais k, né? Sempre lembrando de que quando você resolve uma integral, você tem que somar mais k. Pronto, essas aqui foram as 3 regras que a gente viu hoje. As 3, certo? E o fato de que você sempre tem que somar mais k. Vamos usar isso, essas 3 regras que a gente viu hoje, para a gente resolver um exercício simples. Um exercício simples. Certo? Vamos integrar aqui um polinômio. Certo? Polinômio aqui do terceiro grau. Integral de 5x à terceira mais menos aqui. Menos, vamos botar aqui 2 terços de x ao quadrado mais 4x menos 5. Não, 5 não, menos, sei lá, 2 terços. 2 terços não, né? Um número qualquer aqui, 8. Dx. Pronto. Beleza. Agora vamos usar aqui a vamos usar aqui nossas técnicazinhas para a gente integrar isso aqui, né? Sabe que a gente começou integrando coisas bem simples, agora vamos integrar coisas mais complicadas, certo? Só com as regrinhas a gente já consegue integrar isso aqui. Então, a primeira coisa, o que é? A integral, eu posso integrar cada termo, né? A integral da soma, né? Eu posso dividir a integral para cada termo, certo? Então, aqui vai ficar igual. A integral desse primeiro, integral de 5x à terceira dx, mais a integral do segundo. Aqui só um detalhe, certo, pessoal? Falei que a integral da soma é a soma das integrais. Você fala assim, professor, e quando é um menos? Né? Com menos também é verdade. Você pode dizer que a integral da subtração é a subtração das integrais, né? O sinal, lógico que ele vai para o termo que está negativo, né? Então, você pode dizer que vai ser menos a integral de 2 terços de x ao quadrado dx, mais a integral de 4x dx, menos a integral de 8 dx. Certo? Agora, qual o próximo passo que a gente vai fazer? Foi o que a gente aprendeu, que a constante multiplicativa ela pode sair da integral. Então, aqui vai ficar 5 que multiplica a integral de x ao cubo dx menos. Isso aqui é uma constante. Certo? Você não tem que estar dividindo, não pode multiplicar, certo? Eu posso pensar isso aqui como se fosse... Eu posso pensar 2x ao quadrado sobre 3 como sendo 2 terços que multiplica x ao quadrado. É a mesma coisa, né? Então, isso aqui será a integral. 2 terços de x ao quadrado dx, mais o 4 sai, integral de x dx, menos 8, integral de dx. Certo? E agora a gente já consegue usar a formulazinha, né? Qual é a formulazinha? Soma mais 1, x à quarta sobre 4, certo? Menos 2 terços, que multiplica soma mais 1, x à terceira, e o expoente vem dividindo, sobre 3, mais 4, soma mais um expoente, 2 dividido por 2, menos 8, que multiplica, né? E aqui fica a integral de dx. A integral de dx, a gente sempre pensa o seguinte, como se fosse x elevado a zero. Certo? Então, vai ficar x elevado a 1 sobre 1. Bem? Então, integral de dx, você pensa como se fosse x elevado a zero. Né? Com outras palavras, integral de dx é simplesmente x. Certo? Integral de dx é simplesmente x. Pronto, integramos tudo, esquecendo alguma coisa, esquecendo uma única coisa, né?
sempre somar com a constante K. Pronto, essa aqui é a resposta, né? Só para ficar bonitinho, ó, aqui vamos colocar 5 quartos de x à quarta menos 2 nonos de x à terceira. Aqui, 4 dividido por 2 fica 2x ao quadrado menos 8x mais k. Se eu derivar isso, eu obtenho isso, né? Enfim. E aí, como atividade, vocês verem que derivando isso aqui, vocês obtêm isso aqui, certo? Então, vamos fazer o seguinte, por hoje vamos ficar por aqui, certo? Hoje a gente viu só o básicozão de integral, certo? Então, aprender a integrar é um processo muito semelhante como aprender a derivar, certo? Então, da mesma forma que, como é que vocês aprenderam a derivar? O professor botou as fórmulas lá e vocês saíram resolvendo um monte de questão. Integrar é a mesma coisa. A gente vai ver aqui as formulazinhas e sai aplicando um monte de questão, certo? Então, vamos fazer o seguinte, então, a gente fica por aqui, certo? E na próxima aula, próxima quarta, a gente continua vendo mais algumas coisas de integração, certo? Então, boa tarde, Cleiton. Obrigado.